Primeiramente, queria agradecer você, Bárbara, por estar conversando com a gente hoje. É a nossa segunda conversa aqui do BQ Talks. E é um prazer estar recebendo você. A gente já acompanhou alguns dos vídeos que você tem no YouTube e, assim, é sempre um prazer ter pessoas entusiasmadas com a área de computação quântica para conversar um pouco com a gente. Então, vou deixar você se apresentar um pouquinho. Tá certo. Bom, eu agradeço o convite, eu sempre fico feliz de falar um pouco sobre a minha trajetória, minha área de pesquisa, e fico muito feliz também de ver que a computação quântica, a informação quântica, está saindo do nicho da física no Brasil e chegando na engenharia, que eu acho que é um passo essencial para o desenvolvimento dessa área da ciência aqui no país. E, bom, meu nome é Bárbara Amaral. Há um ano, mais ou menos, eu sou professora do Departamento de Física e Matemática da Universidade de São Paulo, né, no Instituto de Física da USP. E eu trabalho desde a iniciação científica, desde o início da minha graduação, na área de informação quântica. Eu fiz a minha trajetória acadêmica quase que totalmente na UFMG, em Belo Horizonte. Eu fiz minha graduação, mestrado, doutorado lá, com um pezinho na física e um na matemática. Eu comecei na física, fiz a graduação na física, depois eu fiz mestrado e doutorado na matemática. Depois eu fiz um pós-doutorado no Instituto Internacional de Física em Natal, e nesse meio tempo eu trabalhei em 3 universidades, na UFOP, né, Federal de Ouro Preto, depois a Federal de São João del Rei e finalmente na USP, que é onde eu estou agora. Mas assim, em todos esses cantinhos onde eu passei, sempre trabalhando com informação quântica. Muito legal. E por que que você escolheu entrar nesse domínio da informação quântica especificamente? Olha, eu tive uma sorte muito grande e foi logo no comecinho da graduação, assim, que apareceu a oportunidade de trabalhar nessa área. Eu fiz álgebra linear, aquele curso de geometria analítica, álgebra linear, lá do primeiro período, com o professor da matemática, Israel, lá da FMG, que é um grande amigo e admiro muito. E alguns dos meus amigos já sabiam que a álgebra linear tinha a ver com física quântica e foram perguntar para o Israel sobre essa relação. E e aí tinha um professor, ainda bem novo, lá no departamento de matemática do FMG, que estava trabalhando nessa área, ele ainda fazia o doutorado dele nessa área, e o Israel sugeriu que esses meus amigos procurassem esse professor, que é o professor Marcelo Terra Cunha, que hoje está na Unicamp. E aí, esses meus amigos procuraram o Marcelo e começaram a fazer um estudo dirigido sobre física quântica com ele. E aí eu acho que ele gostou da ideia, fez uma segunda leva de estudo dirigido, e aí eu me interessei e fui fazer o estudo dirigido com ele. E aí eu achei o tema super interessante, e o Marcelo é uma pessoa muito, muito legal. E aí é aquela coisa que junta duas coisas importantes para você gostar de estudar uma coisa, de seguir uma carreira, que é um assunto que te interessa, que você acaba ficando curioso e querendo aprender cada vez mais, e pessoas legais que te motivam a continuar trabalhando naquilo. Então, acho que foi esse casamento aí que me fez continuar na área. E eu fui aluna de iniciação científica do Terra durante toda a minha graduação e fui aluna dele de mestrado e doutorado também. Então, não quis sair de lá. E a gente sempre trabalhou junto e sempre deu muito certo. Então, as coisas, além do assunto ser interessante, as coisas deram certo também por outros motivos. E um deles é que as pessoas com as quais eu trabalhei, não só o Marcelo, mas várias outras, são pessoas ótimas. E isso também foi um ponto motivador para eu continuar na área. Muito legal. Você começou bem cedo, então, na área de informação quântica. Bem cedo, assim, eu posso dizer que em termos de pesquisa foi a minha única experiência, assim, eu não fiz iniciação científica em mais nenhuma outra área, eu nunca tive interesse de mudar, então
foi paixão à primeira vista e o casamento já aconteceu logo no início e durou para já fazem 16 anos. Muito legal. Quais conselhos que você daria para alguém que está começando a estudar o assunto hoje, seja em informação quântica ou em computação quântica, enfim, nessa área? Tá, bom, muitas coisas, né? Eu acho que o essencial é estar bem informado sobre quais são as novidades da área, tem muitas novidades por aí, e estudar diferentes coisas. Eu passei bastante, assim, eu sempre trabalhei nessa área de informação quântica, mas eu variei o tópico, eu diria com alguma frequência, para você conhecer as diferentes coisas que tem dentro da informação quântica, porque quando a gente fala de informação quântica, esse é um campo muito amplo, então tem várias coisas que você pode estudar que estão dentro do que a gente chama da área de informação quântica. Para quem está novo, a maior sugestão é assim, estudar o máximo de temas diferentes para você ter contato com o maior número possível de tópicos diferentes para você achar aquele que te agrada mais. Né? E tentar ter contato com os centros de excelência que a gente tem aqui no Brasil. Imagino que vocês vão falar sobre isso daqui a pouco, então não vou entrar muito em detalhes agora. Não só do Brasil, mas do mundo todo, porque hoje, sempre foi assim, mas atualmente mais ainda, para você fazer pesquisa de qualidade, é essencial que você tenha contato com as pessoas que estão fazendo pesquisa de excelência. E aqui no Brasil, dentro dessa área, a gente tem muitas pessoas trabalhando nisso, muitas pessoas competentes, fazendo informação quântica ou coisas relacionadas aqui no Brasil. E essas pessoas, elas estão muito bem conectadas com os centros de excelência trabalhando nisso no mundo. Então, a gente já tem um passo inicial aí para o Brasil ter uma relevância nessa área. Acho que isso é uma dica importante, assim, achar pessoas que estejam na ponta, né, e ir atrás dessas pessoas, não só aqui no Brasil, mas passear também por outros cantos. Muito legal. E é como você disse, né? É uma área que tá com várias, é uma área muito ampla e está se desenvolvendo muito nos últimos anos. Você poderia comentar assim, de forma simples e breve, um pouco sobre o projeto que você faz atualmente, sobre um pouco mais detalhado justamente sobre o trabalho que você faz? Tá. Bom, então, o meu tópico de pesquisa maior atualmente é o que a gente chama de não localidade e contextualidade quânticas, que são propriedades que aparecem quando a gente está descrevendo as probabilidades que saem de experimentos que você faz com sistemas quânticos. Então, vamos supor, você vai jogar uma moeda, cara e coroa. Né? Se a moeda é honesta, você tem probabilidade meio de ter cara e meio de ter coroa. Então, essa é uma descrição bem abstrata do problema de jogar uma moeda. Você pode fazer essa descrição em vários níveis, né? Você pode até chegar a querer descrever os átomos e tal. É claro que isso é difícil, mas uma primeira descrição é essa através de probabilidades. Você tem dois números, que é a probabilidade de dar cara e a probabilidade de dar coroa. Então, essas duas características, não localidade e contextualidade, são características que aparecem quando a gente está descrevendo essas probabilidades, no sentido mais abstrato, que aparecem quando você faz medições em um sistema quântico. Tá? A não localidade está relacionada com correlações bem fortes que você tem entre medições que você faz em dois sistemas que estão espacialmente separados, e a contextualidade tem a ver com essas probabilidades quando você faz medições, que às vezes você faz uma mesma medição junto com outra, mas você troca essa aqui. E aí você está olhando para propriedades dessas distribuições de probabilidade. Tanto essa característica não localidade quanto a contextualidade, elas essencialmente te falam que você não consegue descrever os resultados obtidos com sistemas quânticos se você fizer
se você fizer uma descrição usando a teoria de probabilidade clássica. Então, se você tem um sistema quântico, você escolhe os estados e as medições de maneira correta, você não consegue descrever esse experimento usando probabilidades que vêm da intuição clássica. Então, são duas noções de não classicalidade. Tá? Então, essas duas características, elas nasceram na área de fundamentos de física quântica, na tentativa de entender por que as regras da física quântica são tão diferentes, as previsões trazem tantas surpresas em relação ao que era esperado classicamente. Então, eles nasceram quase numa área, quase que de um ponto de vista filosófico mesmo, de pensar na filosofia da teoria, mas ao longo do tempo as pessoas foram explorando essas duas características e a gente acabou percebendo que elas não são só importantes para entender os fundamentos da física quântica, mas elas também são úteis para a gente entender em que situações a gente tem vantagens quânticas em relação a sistemas clássicos. Então, eu comecei trabalhando mais nessa parte de fundamentos de física, o meu doutorado foi mais nessa direção, mas atualmente eu estou interessada também em entender essas duas características como um recurso que pode ser usado para várias aplicações. Então, já vendo essas duas características do ponto de vista mais operacional. O objetivo do meu projeto principal é justamente esse, entender essas duas características do ponto de vista de recurso, como recurso operacional para informação e computação quântica. Muito interessante. E voltando aqui um pouquinho no tópico que você tinha começado a tocar, atualmente no Brasil, quais que são assim os principais centros de desenvolvimento da área de informação quântica e computação quântica? Então, hoje no Brasil, a gente tem os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, eu acho que vocês já conversaram um pouquinho com o pessoal, e esse esse instituto, ele reúne todos não, mas assim, grande parte das pessoas que estão trabalhando com isso. Lá na página do INCT, de Informação Quântica, você vê um mapa lá onde tem vários pontinhos espalhados pelo Brasil, né? Mas, assim, eu vou falar sobre os que eu conheço mais de perto, e que também tem uma concentração maior de pessoas, né? Então, eu acho que o primeiro que aparece na lista, o primeiro lugar que aparece na lista é o Rio de Janeiro. A gente tem um grupo muito forte na UFRJ, tem muitos pesquisadores lá em diferentes frentes. E no Rio de Janeiro, especialmente porque tem várias instituições, então tem a UF também, né, a Federal Fluminense, que tem um grupo muito forte, infelizmente sofreu esse pessoal do Rio, a gente sofreu duas baixas importantes, que era o Steve Waldron, que é um experimental excelente, mas agora está no Chile, o Ernesto Galvão, que é da teoria, e agora está em Portugal. Mas os grupos continuam fortes e acho que o Rio é o primeiro, assim. Temos um grupo importante em Belo Horizonte, na UFMG, que foi onde eu fiz a minha carreira. E em São Paulo, a gente tem grupos em várias instituições. Na USP, a gente tem o Gabriel Landi, que trabalha na interseção com sistemas abertos, termodinâmica quântica, e tem resultados incríveis. Assim, ele está realmente produzindo muito, está dando muito orgulho mesmo de ver a produção dele recente. A gente tem um grupo experimental, laboratório de manipulação coerente de átomos e luz, liderados pelos professores Marcelo Martinelli e Paulo Nussensai, também na USP. E eu cheguei agora para completar esse time aí. A gente também tem pessoas na Unicamp, inclusive o Terra Cunha está lá, foi meu orientador de mestrado e doutorado. E a gente tem muitas pessoas trabalhando na UFPE, em Recife,
No Sul, a gente tem grupos importantes em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul também tem gente trabalhando nisso. A gente tem agora o Rafael Chaves, lá no Instituto Internacional de Física Naval, que também está com uma produção incrível. E, assim, só para citar alguns, mas vocês veem que a gente tem nomes e grupos importantes em várias regiões do Brasil. E o mais importante é que todos esses grupos estão produzindo ciência de alto nível, de excelência, com publicações de nível internacional e, o mais importante, com uma inserção internacional muito forte. Então, a gente conhece os principais nomes da área em nível internacional, a gente tem colaborações com essas pessoas, e essas pessoas estão em contato. Agora a gente está tudo paralisado por causa dessa pandemia, mas a gente tinha uma troca, eles sempre vinham aqui em eventos que a gente organiza aqui, a gente também ia, então a gente tem pesquisa de nível internacional de excelência sendo feita no Brasil em várias frentes da informação quântica, e a gente tem uma inserção internacional muito forte, que eu acho que é imprescindível para a gente continuar desenvolvendo física ciência de boa qualidade aqui no país. Muito interessante. A gente recebe bastante a pergunta assim de pessoas querendo saber, pessoas interessadas, né? Querendo saber onde que elas podem se engajar e como elas podem participar, quais os centros de pesquisa. E é muito bacana para a gente saber que assim que o Brasil está participando e que tem, enfim, vários e vários centros aí de pesquisa de altíssimo nível. E como que você acha assim que justamente essa divulgação científica pode ser feita de modo a inspirar mais pessoas, em especial brasileiros, a se engajarem em pesquisa de alto nível e física, etc. Então, eu diria que se a gente peca em algum aspecto, né, o principal deles é a indicação científica. Isso ainda a gente tenta fazer o melhor, mas esse é um aspecto ainda que a gente precisa melhorar. Então, falta. Eu acho que esse é um fundamental para toda essa negação de ciência que a gente vê aí. As pessoas não entendem o que é o trabalho de um cientista, de um pesquisador, e elas não entendem que isso é feito no Brasil, em vários lugares do Brasil, não só em São Paulo, não só na USP, mas em várias universidades, inclusive em cidades pequenas, em locais que às vezes as pessoas nem imaginam, e que ela é feita por pessoas normais, né? A gente tem aquela imagem da mídia do cientista louco, gênio, superdotado, não precisa de nada disso para ser cientista. É claro que, como toda área, às vezes tem aquela pessoa fora da curva que vem e revoluciona aquele campo do conhecimento humano, mas o dia a dia da ciência é feito por pessoas normais. Só a única coisa que, então, ser cientista está muito ligado à inteligência. E assim, claro que isso é importante, mas tem outras duas características que eu acho que são talvez mais importantes. A primeira delas é a curiosidade. Então, um cientista, a principal coisa que ele precisa ser é curioso. Ele tem que gostar de descobrir as coisas, de descobrir os mistérios da natureza, né, da área em que ele gosta de atuar, e a criatividade. Isso é talvez mais importante do que a inteligência em si, porque o que você precisa é ter novas ideias para resolver problemas que estão em aberto. E a ciência, o dia a dia da ciência é feito por pessoas normais que têm essas duas características. Então, a princípio, qualquer um poderia se interessar por ciência, qualquer um deveria se interessar, pelo menos como um hobby, assim, como uma curiosidade, né? Talvez não como uma profissão, porque realmente não é uma profissão fácil, né? Tem vários desafios também, mas a gente não tem esse canal de comunicação criado, né? As pessoas, a gente não vê essa conexão, assim, a gente não vê a mídia anunciar os feitos dos cientistas brasileiros, que são vários. E a gente falha, nós como cientistas, em também não nos esforçarmos para criar esses canais.
E aí acaba que o que eu acho mais falho é que a gente não tem essa iniciativa de divulgação científica institucionalizada. Então, a gente tem muitas iniciativas, mas elas são individuais. É uma pessoa, um pesquisador, que acha que é importante fazer divulgação científica, ele vai sozinho, lá na maior dificuldade, no improviso, às vezes não sabe mexer com edição de vídeo, não tem tanto traquejo para ser youtuber ou coisas assim, faz o melhor que pode, mas a gente precisava que essas iniciativas de divulgação científicas fossem institucionalizadas, que cada instituição tivesse a sua equipe profissional que soubesse fazer isso, que tivesse o responsável por editar vídeo, o responsável por criar conteúdo. E assim, a gente sabe que isso não é barato, mas por outro lado, isso traz vários benefícios que a gente não consegue nem imaginar. Então, para mim, está faltando essa conexão. Acho que isso no Brasil, eu não sei dizer se isso acontece também em outros países, eu imagino que isso não é só aqui, né? Mas agora a gente já vê as instituições caminhando nessa direção. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei na USP. Sim, várias coisas me deixaram feliz na USP, mas uma delas que aqui eu fiquei assim mais feliz de ver é que a USP tem o Instituto de Física. Vou falar do Instituto de Física, que é o que eu conheço melhor, tem feito várias iniciativas de divulgação científica do Instituto. Não é eu, Bárbara, professora, que peguei um pedaço do meu tempo e estou fazendo um negócio amador aqui, não. O Instituto tem pessoas, a Malu, que estão tomando a frente disso, que são profissionais, sabem o que estão fazendo, e isso eu acho, assim, é imprescindível. E é claro que os pesquisadores, né, vão criar o conteúdo, vão ajudar a criar o conteúdo, mas a gente precisa ter uma equipe que faça divulgação científica para a instituição. Não adianta eu querer dar aula, orientar alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, fazer minha pesquisa, fazer 1000 coisas e ainda querer fazer divulgação científica de qualidade. Isso é muito difícil, toma tempo, precisa ser feito direito, porque senão você não vai atrair as pessoas, né? Mas, assim, devagar e sempre nós vamos caminhando nessa direção. Eu acho que as universidades já entenderam que isso é importante e a gente já vê muita coisa legal sendo feita nesse sentido. E aí eu queria acrescentar que aí é uma responsabilidade nossa mesmo, como pesquisadores, que é criar um link entre o que a gente faz e o que as pessoas conseguem compreender com mais facilidade. Então, às vezes, a gente está acostumado tanto a falar só para os pares, né, para pessoas que têm a formação como a nossa, e a gente esquece a gente desaprende como que fala sobre essas coisas para uma pessoa que não é da área, né? E aí não ser superficial, né? Você tem que criar um conteúdo que seja simples, sem ser superficial, né? Que seja acessível e sem falar mentira também, né? Então, isso é um desafio, e é um desafio muito grande fazer isso com qualidade, e nem todo mundo tá preparado para isso, mas eu acho que esse é um caminho que a gente precisa se dedicar a isso também. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante, que eu tento fazer de novo, né? Aquela coisa de você vai ali no seu tempo, faz o negócio todo mais ou menos, mas já é melhor do que nada, né? E agora na USP, assim, eu cheguei há pouco tempo, mas eu espero. Eu sei que a universidade tem várias frentes, né, de apoio aos docentes que querem fazer isso, e eu espero parar de fazer isso sozinha, de ter uma equipe trabalhando comigo no futuro. Eu espero conseguir contribuir um pouco melhor, fazer as coisas com um pouquinho mais de qualidade. Sim. Eu acho que essa comunicação é realmente muito complicada, mas de fato é extremamente importante assim, que essa informação chegue no público em geral, isso é extremamente benéfico, né?
e que chegue de uma forma simples, né? Acho que principalmente quando a gente está falando de física, acho que a primeira pessoa que vem à mente aí é o Richard Feynman, que sempre prezou muito justamente por essa simplicidade, né? E, enfim, porque realmente ciência é difícil e não é para todo mundo. E aproveitando para falar um pouquinho justamente que você comentou um pouco do trabalho do cientista e que a ciência é difícil de ser feita, você acha que a própria computação quântica ela vai ter impacto e vai facilitar o desenvolvimento das ciências ou propriamente da física quântica, da física e etc? Bom, eu acho que a computação quântica já fez isso. Mesmo ainda não sendo um computador quântico não sendo totalmente uma realidade ainda, só da gente entender a física quântica de uma nova perspectiva, juntando elementos que vêm da ciência da computação e de outras áreas do conhecimento, isso por si só já um ganho muito grande. E uma das coisas legais, assim, só para citar uma simples, que a, na história do desenvolvimento da física quântica, os primeiros sistemas que foram estudados são sistemas que têm uma matemática por trás um pouco complicada, assim, a análise funcional, né, o nome da parte da matemática que a gente precisa para entender bem a descrição desses sistemas. E a análise funcional, eu fui fazer uma disciplina disso que eu estava no mestrado já. Então, assim, se você parar para pensar, para você realmente conseguir ter todos os elementos que você precisa para entender aquilo, é um caminho longo, né? Agora, com o desenvolvimento da informação quântica, a gente passou a valorizar um pouco mais os sistemas, a gente chama os sistemas de dimensão finita, né? O famoso qubit. E aí, a gente começou, algumas pessoas começaram a começar pelos exemplos mais simples. Então, ao invés de eu ensinar a física quântica começando lá da partícula em uma dimensão, com separação de variáveis e aquela montoeira de coisas de equações diferenciais e análise funcional, eu posso começar com um sistema de dimensão 2, um espaço vetorial, que é o que a gente aprende, para qualquer pessoa das exatas aprende os elementos essenciais no primeiro período, lá ou no segundo período, no curso de álgebra linear, e que isso torna acessível para qualquer um que faz exatas, né? Porque você já aprendeu álgebra linear, que é essencialmente o que você precisa, mas que torna possível você falar de física quântica de verdade, não só de falar de fenomenologia, mas falar da matemática mesmo, das equações e tal, para gente que não tem essa formação específica em física. Então, você pode falar, por exemplo, para um aluno do ensino médio, porque você não precisa ensinar um monte de coisa para ele de matemática, que vai ser difícil. Você ensina a álgebra linear ali, os primeiros conceitos em dimensão 2. Qualquer aluno do ensino médio bem motivado vai conseguir aprender. Então, isso eu acho que já é um grande ganho de ter se pensado em todas essas coisas de formação quântica. Mas tem, assim, acho que a quantidade de coisas que a gente pode pensar das vantagens de ter essa nova perspectiva da física quântica são enormes, né? Então, só um exemplo simples, né? E bobinho, mas que pelo menos para mim faz bastante diferença. Sim, com certeza. Uma pergunta que talvez as pessoas possam estar se perguntando é qual que é a diferença entre as áreas de computação, informação e comunicação quântica? Tá? Bom, então, eu diria que a informação quântica é uma coisa que abrange, é uma denominação mais genérica que abrange mais coisas, e a computação e a comunicação são coisas mais específicas. Então, a computação quântica, ela é a área que tenta usar sistemas quânticos para rodar algoritmo, essencialmente. Então, você quer começar com o sistema quântico, você aplica transformações e medições que tem a ver com um problema que você quer resolver, no final você quer a resposta para o seu problema. Então,
computação quântica essencialmente está preocupada com isso. É claro que isso se ramifica em várias coisas, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista experimental, né? E a comunicação quântica é o que você... é a nossa tentativa de usar sistemas quânticos para fazer melhor o que a gente está fazendo agora, que é se comunicar. E aí, de novo, isso se ramifica de várias formas, né? Você quer saber, o meu canal que... Então, para a gente se comunicar, agora a gente está aqui falando, usando a internet. Então, tem sistemas físicos transmitindo a informação que é criada aqui para ir vice-versa. Esse canal por onde esses sistemas físicos são transmitidos, ele é ruidoso. Então, pode ser que às vezes a gente tenha um problema, dá uma pausa, dá um barulho, um ruído. E aí o que a gente quer é entender, será que se eu usar sistemas quânticos eu consigo melhorar a qualidade da nossa comunicação? Ou eu consigo melhorar a taxa com que com que a gente se comunica? Ou vou precisar enviar menos sistemas físicos para mandar mais informação? Ou então, por exemplo, será que, vamos supor que ao invés da gente querer gravar e mostrar isso para todo mundo, a gente quisesse se comunicar de maneira privada, eu não quero que ninguém descubra, eu vou te contar um segredo e ninguém pode descobrir. Será que usando sistemas quânticos eu consigo aumentar a segurança da nossa comunicação? Então, a comunicação quântica seria isso. E a computação quântica já são coisas mais digamos, específicas, isso, essa é a palavra que eu procurava. E a informação quântica é uma área que engloba mais coisas, então a comunicação quântica seria uma parte disso, porque o que eu quero é tudo que envolve algum tipo de informação em que eu uso sistemas quânticos para fazer esse processamento. Então, armazenamento de informação, a comunicação, que é o envio de informação de um lugar para o outro, é uma parte da informação quântica. Então, a informação quântica seria uma grande sombrinha que engloba várias coisas ali embaixo, entre elas, né, a computação e a comunicação. Bacana. Você comentou um pouquinho sobre justamente comunicação quântica e você conseguir ter canais de comunicação seguros e as pessoas estarem pensando aí em explorar justamente a física quântica para procurar soluções para isso, né? Pode ser que as pessoas já tenham visto aí, por exemplo, o governo do Trump que assinou uma verba grande destinada para o desenvolvimento da internet quântica, que estão chamando, né? Uhum. Você poderia explicar, assim, brevemente o que é e o que você acha, assim, justamente dessa internet quântica? Tá. Bom, então, a internet... O que é a internet? Né? A internet são vários pontinhos e conectados em uma rede em que cada pontinho conectado com o outro, eles conseguem mandar informação de um lado para o outro. Então, a internet quântica, ela nada mais é do que um conjunto de pontos que tem ali a capacidade de criar, armazenar e enviar informação quântica conectados um com o outro. Então, a gente pode pensar em uma grande rede com pontinhos e tracinhos ligando esses pontos. Esses tracinhos é a capacidade de enviar informação quântica de um lado para o outro. Tá? Eu acho que, assim, no desenvolvimento da informação quântica é um passo essencial, porque hoje em dia ninguém faz mais nada se não estiver conectado a outros, né? O próprio futuro da computação quântica, né, o que a gente vislumbra para o futuro mais próximo é que se o computador quântico realmente passar a fazer coisas úteis, a gente não vai ter um computador quântico pessoal, né? A gente vai ter um computador quântico da IBM, ou do Google, ou da Microsoft, ou da Amazon, ou em alguma universidade, ou alguma empresa dessas startups, né, que estão na busca aí por desenvolver hardwares quânticos. E aí, se você quiser rodar um determinado algoritmo que vai ser mais eficiente se você usar um desses computadores,
pode ser que você queira acessar ele na nuvem. Ou então, se você tiver um computador na IBM do Google, pode ser que um faça uma coisa e o outro faça outra. E aí você quer conectar essas coisas. Né? Então, hoje em dia, você não faz quase nada se você tiver só o seu computador pessoal desconectado do resto do universo. Então, a tendência é que o desenvolvimento da informação quântica e da computação quântica, a ligação entre os computadores quânticos seja necessária. Então, a internet quântica seria um, um passo crucial para a utilidade desses computadores quânticos. Mas falar de uma internet quântica no nível em que é a nossa internet clássica hoje, né, que liga o mundo inteiro de verdade, isso ainda é um sonho muito longe, assim, tá muito longe de virar realidade. Até mesmo computadores, coisas que não estão tão distantes assim, ainda é difícil de você ter um link que realmente preserve as propriedades quânticas, né, do sistema. A gente já tem algumas coisas que envolvem fibra ótica, satélite, né? Não sei se vocês viram aquele experimento fazendo criptografia quântica entre Viena e a China, que é bem legal. Mas isso aí, assim, é claro que são feitos muito interessantes, mas a gente ainda está bem longe de ter essa conectividade que a gente tem com computadores clássicos ou com sistemas clássicos com sistemas quânticos, né? Mas com certeza é um passo crucial para que tudo isso seja de fato útil e aplicável. Entendi. Acho que é realmente isso que você falou, é uma coisa que pode ser que demore ainda um pouco, né? Mas a gente já vê muitos países se preparando aí, justamente, acho que a China é um grande exemplo disso também, né? Justamente como você comentou, já tem alguns experimentos muito interessantes e avanços importantes nessa área. E, É um caminho longo, mas a gente só vai chegar lá se a gente der os primeiros passos. Então, o pessoal sabe do potencial que tem todas essas coisas, né? Então, a gente tem previsões que são muito otimistas, né? Se a gente de fato conseguir atingir essas previsões e as pessoas estão investindo nisso. E aí o que a gente vai, se a gente vai chegar lá quando a gente não tem certeza absoluta, mas de tudo isso sempre saem resultados, produtos que a gente nem imaginava que poderiam. Então, com certeza a gente vai ter gratas surpresas aí no futuro breve, com todo esse investimento que está sendo feito, tanto por governos, especialmente os países desenvolvidos, quanto por empresas e as grandes da tecnologia terem entrado nessa briga aí. Eu acho ótimo, porque vai, né, avançar a coisa mais rápido. uhum, justamente, acho que essa preparação, tomar esse primeiro passo é essencial, né? E, assim, na sua opinião, qual a postura que o governo, as universidades e os pesquisadores, principalmente no Brasil, têm que assumir para justamente se prepararem para essa revolução da computação, da informação quântica que vai acontecer, né? Bom, então, do ponto de vista dos pesquisadores, eu acho que das universidades, para um país como o Brasil, que não tem condições de desenvolver seu próprio computador quântico ou coisas assim, e assim, isso não é nosso, o Brasil não investe em ciência, não, é porque realmente isso não é uma tarefa que é trivial. Então, você vê que alguns países, é claro que Google, IBM, Microsoft, Amazon, eles têm dinheiro disponível, então eles estão investindo nisso. Mas universidades e institutos de pesquisa governamentais, em alguns casos, têm feito parcerias para criar, por exemplo, na União Europeia, você tem a iniciativa quântica da União Europeia. Então, o que o Brasil, o que eu acho essencial para o Brasil é que ele tenha parcerias, inserções para participar de projetos desse tipo, de colaboração, porque a gente não tem condições de, no Brasil, desenvolver experimentalmente essas coisas. Mas, junto com a parte experimental, vem
também avanços teóricos, e isso com certeza a gente tem a matéria humana necessária para colaborar daqui, né? A gente, a comunidade de informação quântica brasileira tem uma inserção internacional, como eu já disse, muito forte. Então, a gente está conectado a essa rede de pesquisadores no mundo todo que está atrás do desenvolvimento, tanto da parte experimental quanto da parte teórica. Então, a gente tem muitos brasileiros em vários centros de pesquisa, liderando ou fazendo doutorado, pós-doutorado. Então, a gente tem muita gente espalhada por aí. Mas o apoio do governo é essencial para que a gente continue podendo ter essa inserção, né? A gente só consegue ter essa inserção se a gente traz pesquisadores de fora para o Brasil, e se a gente no Brasil consegue ir visitar, passar um tempo fora, criar essas redes. E para isso a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de investimento. E aí investimento para tudo, né? Para criar, manter e criar novas redes de colaboração com os pesquisadores de outros países. Isso é essencial, fundamental. E também para coisas básicas, né? Para comprar um livro, para comprar insumo para o laboratório, para montar laboratório, para tudo. E a gente está vivendo um período de seca total, né? Então, se não é um período mais feliz da ciência brasileira, não. Infelizmente, a gente teve um avanço muito grande aí nos anos anteriores de financiamento, de estruturação das universidades, e isso acabou, assim, né? Foi abruptamente foi retirado. Então, o que a gente vê hoje é uma debandada dos pesquisadores, que é triste. Então, a gente, na informação quântica, a gente sofreu bastante, né? Está sofrendo bastante com isso. Alguns, como eu já mencionei, dois aí, mas alguns dos nossos principais nomes estão saindo do país. E como que um país quer ter uma participação efetiva em uma das principais revoluções científicas que pode acontecer, né, no futuro, sendo que está deixando gente muito boa ir para fora. E aí, os outros países, eles sabem do potencial dos pesquisadores brasileiros. Então, eles, claro, vendo que as condições aqui não estão boas, eles vão criar condições atrativas para levar o pessoal daqui para lá. Então, e infelizmente o nosso governo parece estar muito preocupado com isso, não. Assim. Então, infelizmente, não são as melhores condições, mas quem por aqui fica continua trabalhando da melhor forma possível, sabendo que nós vamos trabalhar nessa frente aí, já trabalhamos há muito tempo, vamos continuar e os governos passam, né? Então a gente espera que esse governo entenda a importância de investir em ciência e que isso melhore aí no futuro não muito distante, esperamos. Sim, com certeza. Acho que, infelizmente, é uma realidade que o Brasil costuma passar das pessoas, das pessoas não perceberem que é uma preparação para o futuro e acabar que pesquisadores, educação, enfim, a gente fica acabando dependendo de iniciativas individuais ou de grupos pequenos para fazer alguma coisa. Exatamente. E aí isso é a mesma coisa na divulgação científica, né? E aí fica muito difícil você querer competir com os centros de excelência na base do esforço individual, sem ter uma estruturação institucional, federal da coisa. Mas, de novo, assim, o que não falta para a gente é material humano. E a gente sabe trabalhar nas condições mais adversas. Então, sei que a gente vai resistir e continuar. E, apesar das condições não serem as melhores, a gente continua produzindo ciência de nível internacional e torcendo para que as coisas melhorem no futuro não muito distante. Com certeza. Bárbara, muito obrigada pela conversa. Foi um prazer ter você aqui.
Acho que é sempre muito, muito bom ter uma conversa de alto nível com pessoas que estão participando aí, justamente como você falou, de desenvolvimento de ciência em nível internacional no Brasil e comentando um pouquinho sobre a realidade de como é a pesquisa no nosso país. Então, a gente fica muito feliz de receber você aqui. Eu que agradeço o convite e querendo conversar, só chamar. Tudo bem. Muito obrigado, Bárbara, e até a próxima. Até!